21 de setembro, amanhã, celebramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, fruto de um projeto de nossa autoria. Esse Dia Nacional é um projeto de nossa autoria e queremos muito dar a simbologia do início da primavera e, ao mesmo tempo, lembrar da luta das pessoas com deficiência. Enfim, fruto de um projeto nosso, nascia aí um desejo antigo do movimento das pessoas com deficiência. A data tem uma simbologia, afinal, 21 de setembro tem início a primavera. Aí lembra o renascimento das flores, o fortalecimento das esperanças, até porque as flores nascem nos jardins, sejam elas brancas, amarelas, vermelhas, escuras, independente da cor ou do nome, elas nascem todas para iluminar as nossas vidas. Senhor presidente, eu amo a natureza. Como é bom estar na beira de um rio ou na beira do mar. Como é bom estar nas florestas. Como é bom caminhar nas montanhas. Estamos buscando, enfim, manter direitos conquistados, respeito às diferenças, em um grande esforço de articulação de integrantes da Rede Brasileira de Inclusão, RBIM, junto ao Congresso, os parlamentares ficaram sensibilizados e, assim, retiraram da PEC número 6 o dispositivo que fixava na Constituição o critério de renda que ia, na verdade, atingir aqueles que dependem do BPC e que estão ganhando esse direito na Justiça. Felizmente, a Câmara retirou. Outra mudança foi quanto à pensão por morte, cujo valor, espero que seja confirmado, não poderá ser inferior a um salário mínimo. Estou falando desses dois tópicos, porque eles, nesse dia, que homenageia o 21 de setembro, que é amanhã, traz aqui dois benefícios, são mantidos os benefícios das pessoas com deficiência nesses dois casos. Outros pontos que não foram atendidos, o debate continua. Esperamos que até a votação final do segundo turno a gente possa avançar. Senhor presidente, se por um lado estamos vendo nossos direitos em xeque, porque o debate continua, novos projetos de leis estão tramitando aqui no Congresso Nacional. Por exemplo, há uma PEC de nossa autoria, que já foi lido aqui e foi realizado as 5 sessões de discussões, que insere na Carta Magna o direito à acessibilidade, à mobilidade, entre os direitos individuais e coletivos, previsto no artigo 5º. Tenho certeza que essa proposta será aprovada por unanimidade, que em toda a sessão de debate não teve um sequer senador que se posicionou contra, sinalizando que todos são favoráveis. Senhor presidente, tem inúmeros projetos que eu poderia citar aqui, não só de minha autoria, mas de autoria de inúmeros senadores que vão na linha de defender os interesses das pessoas com deficiência. Como o meu tempo já terminou e Vossa Excelência ainda gentilmente me deu mais 5 minutos, eu vou para as considerações finais desse meu pronunciamento, fazendo essa homenagem às pessoas com deficiência, no seu Dia Nacional, que é amanhã, 21 de setembro, Dia da Primavera. Senhor presidente, nessa ótica que aqui comentei, e o meu carinho e respeito a quase 50 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, uma pessoa ideal, segundo alguns, seria aquela que não tivesse deficiência alguma, estando assim de acordo com os ideais da chamada normalidade funcional e produtiva. Eu, às vezes, digo que anormal é aqueles que não entendem a diferença. Anormal é aquele que não consegue entender nenhum de nós é exatamente igual ao outro. Com alguma deficiência, com nenhuma deficiência ou com mais deficiência. Todos nós um dia seremos deficientes, porque a velhice nos levará a estar entre as pessoas com deficiência.
Quero aqui fortalecer a caminhada de todas as pessoas e familiares com pessoas com algum tipo de deficiência. E lembro a todos que aquele que pensa que a ele nunca poderá ser dito que ele tem deficiência, eu já olho para mim aqui. Se eu não tiver com óculos, eu naturalmente não poderei enxergar a distância como estou fazendo aqui. É um tipo de deficiência. Senhor presidente, eu avanço para dizer que é importante a sensibilidade em toda a cidade do nosso país. Na falta de acesso da nossa cidade, nos ônibus, onde não entram cadeira de roda, nos órgãos públicos que não possuem intérpretes de Libras para o atendimento aos surdos, na falta de livros com formato acessíveis. Lembro aqui que a importância de manter a política de cota nas empresas. Lembro aqui a importância do Braille, e aqui eu abro um parêntese. Não basta que as empresas contratem uma pessoa com deficiência simplesmente para incluir a lei de cotas. Incluir é mais do que isso. É fazer com que o empregado se sinta parte da empresa, que todas as condições lhe sejam oferecidas, de forma a que uma pessoa com deficiência possa desempenhar, tenho certeza, as suas atividades com todo o seu potencial. Eu tenho 2 deficientes visuais, totalmente deficientes visuais. Um no Rio Grande do Sul e o outro aqui em Brasília. O do Rio Grande do Sul coordena o gabinete lá no meu estado. Ele é um vencedor. Porque se eu vou indo para 40 anos de parlamento e ele está comigo, ele é um vencedor. E naturalmente toda a sua equipe. E aqui, lá é o Santos, aqui é o Luciano, é que escreve a maioria dos meus pronunciamentos como esse. Foi o Luciano junto com a equipe que fez. E ambos tiraram faculdade, são já formados, graças à sua garra, à sua insistência, à sua resistência de romper todas as barreiras que são colocadas, infelizmente, pela sociedade. Mas, senhor presidente, de acordo com um estudo realizado pelo Santo Caos, empresa de consultoria de engajamento pela diversidade, em parceria com a Cato, menos de 10% das pessoas com deficiência empregadas ocupam postos de comandos. Eu dei 2 exemplos aqui, mas são poucos que ocupam posto de comando, menos de 10%. O estudo mostra ainda que as pessoas com deficiência se sentem muitas vezes isoladas dentro da própria empresa. Que faça um apelo, inclusive não é só a responsabilidade do empregador, mas também do colega de atividade, de trabalho, que deve acolher cada vez mais os seus parceiros de atividade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tive a alegria de ter sido o autor e foi aprovado por unanimidade para as 2 casas, define e criminaliza toda a prática de preconceito, inclusive com as pessoas com deficiência. Em seu artigo 4º, por exemplo, ele define discriminação como sendo toda forma de diferenciação que reduz e exclui. É toda ação ou omissão que dificulta o exercício dos direitos das pessoas com deficiência. Aqui deixo claro e destaco nesse dia, senhor presidente, os relatores desse estatuto. Senador Romário, Maia Gabrilli, Flávio Arnes e Celso Russomano. Aliás, deixo claro que não somente a ação, mas também a omissão é considerada discriminação pelo projeto e que teve o aval dos relatores que citei e, repito, aprovado por unanimidade nas 2 casas. Dessa forma, o descaso do Estado em promover a sensibilidade é discriminação com a pessoa que tem algum tipo de deficiência. O artigo 88 pune a prática da discriminação com reclusão de 1 a 3 anos e multa. Senhor presidente, indo por finalmente,
e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, que eu sei que a mesma tolerância que Vossa Excelência tem sempre com o senador Girão, com o senador Stevenson Valentim, aqui nas tardes de quinta e de sexta-feira, ou de manhã, e tem comigo também, eu estou elogiando Vossa Excelência, presidente. O senador Arcir Gugás, que está aqui, sempre presente lá na comissão, como também o senador Girão e Vossa Excelência. Duas folhinhas, mas letras grandes, então é rápido. E não estou reclamando. Se eu reclamar aqui, eu estou fazendo uma injustiça. Eu estou fazendo um gesto de gratidão. Porque Vossa Excelência tanto me assegura o espaço que eu peço sempre no plenário, como assegura para os outros senadores, como também na comissão. Às vezes pergunto, por que o país faz tantas sessões? Faço tantas sessões porque o tema chama a atenção. Isso faz com que eu tenha sempre o apoio de todos os senadores e apoio sempre a iniciativa dos senhores. Mas eu estou perdendo tempo elogiando os senhores aqui. Aí vocês dirão, não é perda de tempo, aí é justo. Não, eu sempre gosto muito da palavra gratidão. Senador Girão, eu achei que essa semana a Comissão de Direitos Humanos foi brilhante. E Vossa Excelência ajudou para dar coro lá, que algumas vezes não entendem. E votamos matérias até polêmicas, que no fim virou até virou, digamos, unanimidade, como foi a questão do Estatuto do Povos Indígenas. Ninguém pediu vista. Se pedisse vista, poderia até a sessão cair e jogar para outra semana. Mas, enfim, terminando, senhor presidente, estamos em pleno Setembro Verde, criado para dar visibilidade à busca pela inclusão da pessoa com deficiência. E sob esse foco de esperança, de renascimento, que devemos encher nossa alma de otimismo. É sob a energia da primavera que devemos conduzir nossas reflexões. Assim, afastando-nos do entendimento de deficiência como uma tragédia pessoal, pouco a pouco chegaremos à conclusão humana na questão da deficiência. Nós, como sociedade, precisamos ampliar nossa compreensão e perceber a deficiência como uma construção histórica de falta de acesso e de meios de participação e inclusão social. Nesse sentido, não é uma pessoa com deficiência e sua família as únicas responsáveis por uma vida digna, pois o Estado e a sociedade devem assumir seus papéis nesses processos de inclusão. A deficiência real está na atitude que exclui, no coração que não enxerga seu irmão, no olhar que reduz e desumaniza. Sim, a deficiência real é aquela que discrimina, mas se oculta por trás de uma admiração vazia e igualmente que separa. Deficiência real é aquela que incapacita pelo preconceito, pelo racismo, e não abre as portas ao desconhecido e surpreende, assim, jeito diferente de ser. Deficiência real é aquela que incapacita pelo preconceito e não abre as portas ao desconhecido e surpreende, jeito diferente de ser. Presidente, peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos e já agradeço muito que esse aqui foi o Luciano que escreveu, esse deficiente visual que trabalha comigo. Sabe que às vezes eu digo deficiente visual do senador? Desculpa a expressão que eu vou usar aqui. Não precisa ficar com frescura, pode dizer que eu sou cego mesmo. Veja, sinal que ele não tem preconceito nenhum com a deficiência dele. E assim ele é tratado no gabinete, tanto aqui o que trabalha em Brasília como do Sul, da mesma forma que todos os outros. E não querem que tenha peninha deles, não. Eles têm um espaço porque eles conquistaram aquele espaço. Senão não estariam lá. Obrigado, presidente. Agradeço muito aos senhores e considerem na íntegra os meus pronunciamentos e as matérias que eu falei aqui. Falei muito do Rio Grande do Sul hoje. O senador Exalci resistiu aí à minha fala do bairrismo gaúcho, dos sulistas. Mas amamos, na verdade, todo o Brasil. E seria qualquer tipo de discriminação se nós não amássemos nossos irmãos brasileiros da mesma forma. Muitas vezes, quando eu fico longe de casa, meus filhos reclamam, vocês têm que entender que a obrigação de um senador não é só cuidar de vocês, é cuidar dos filhos de toda a nossa gente, de todo o país. E eles entendem. Né, Júnior? Até você que está reclamando porque eu não estou aí no dia que você vai anunciar o nome do seu filho, qual o sexo do seu filho que está para nascer. Eu não estou aí, porque estou aqui pela causa, mas estarei aí logo, logo ao lado de vocês. Beijo a todos. Beijo ao povo brasileiro. Um abraço a cada senador.